Boa noite, igreja. Paz do Senhor. É um prazer estar com vocês. Então, desde a quinta-feira nós estamos juntos. Tive a oportunidade de visitar a Beth é minha amiga, e aí ela me trouxe para o ciclo de mães, aí pude ser abençoado naquele dia, estabelecer relacionamento com os irmãos, e aí quinta, sexta e hoje domingo com vocês. Minha família está ali, minha esposa Raíssa, Vinícius, Wesley e Vitória. Levantem as mãos, por favor. Isso, esses são os meus filhos. E nós temos 5 filhos. 5 filhos do coração. Nosso primeiro filho, ele chegou quando nós tínhamos 1 ano de casado. Raíssa estava orando, conversando com Deus. Deus falou que ia nos dar um filho por adoção. Passado um mês, chegou o nosso filho, o Leandro. Ele vinha só com uma muda de roupa. Assim que ele chegou. Passado 1 ano, Raíssa orando de novo, Deus falou que ia nos dar mais filhos por adoção. Aí nós conhecemos um grupo de 4 irmãos, a Stephanie e os 3 que estão aqui. E aí Deus nos deu 5 filhos, aí passado 8 meses, todo o processo de adoção aconteceu e foi algo maravilhoso. Numa outra oportunidade, talvez eu conte para vocês com mais detalhes. E Deus nos deu uma família linda, abençoada, e a gente tem vivido coisas poderosas no Senhor. O Leandro já se casou com 18 anos, estabeleceu a família dele, faz 2 anos que ele está casado, estão bem, estão estudando, buscando fazer sua faculdade, crescendo no Senhor. Stephanie, quando fez 18, decidiu morar sozinha, e aí nós 5 agora. E Deus nos deu uma missão, nós estamos indo para os Estados Unidos. Nós vamos ser treinados. Treinados no quê? Na tradução da Bíblia, porque é uma necessidade urgente. Nós temos 2.863 línguas ao redor do mundo que não tem a Bíblia traduzida, não tem nenhuma porção da tradução da Bíblia no seu próprio idioma. E no ano passado, as organizações missionárias, as agências internacionais da Bíblia, elas fizeram um pacto de que até 2020, 2025, a Bíblia será traduzida para todos os povos. Então nós estamos engajados para que isso aconteça. Eu e Raíssa, nós estamos na área de mobilização e treinamento, para que as ferramentas cheguem. Eu tive a oportunidade de contar que quem traduziu a Bíblia para o português foi o João Ferreira de Almeida. E quando ele começou a tradução, ele tinha 14 anos de idade. Olha só que jovem desprendido e abençoado. Aos 20 ele conseguiu terminar o Novo Testamento e só mais tarde, bem mais tarde, ele conseguiu completar toda a tradução. Agora, você já pensou, se o João Ferreira não tivesse feito isso, talvez você se diga, Deus levantaria outra pessoa. Mas se essa outra pessoa não conseguisse ter feito, já pensou o que seria da sua vida? O que seria de você sem Jesus? Porque nós somos abençoados pelo poder da palavra. Nós somos abençoados. E esse evangelho precisa chegar a todos os povos. Todos precisam saber que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E a Bíblia ela é linda e poderosa. Muçulmanos, eles têm recebido a Bíblia, que é deixada em praças e aeroportos. Eles pegam a Bíblia, em 5 dias, eles leem toda a Bíblia. Alguns não dormem e choram, porque eles têm uma revelação de um Deus todo-poderoso. Muitos desses decidem por Jesus, são rejeitados pela sua família, muitos apanham. Mas eles têm decidido por Cristo. E você, igreja, você precisa fazer parte disso. Como é que você faz parte disso? Alguns, a gente tem uma máxima que nós dizemos há muitos anos, que missões se faz com as mãos dos que abençoam, com o joelho dos que oram e com os pés dos que vão. E eu digo que essa frase é feia, muito feia, porque muitos que ofertam não evangelizam. Os que estão em missões acham que não precisam orar mais e não precisam investir. A Bíblia é uma revelação plena e ela é para todos nós. Todos nós temos que ir, todos nós temos que evangelizar, todos nós temos que orar, todos nós temos que investir. É lógico que o missionário, aquele que fica de tempo integral, ele tem uma missão, que é chegar aonde a igreja não consegue chegar. O apóstolo Paulo, a missão dele era chegar aonde o evangelho não havia chegado. Muitos estudiosos falam que o foco de Paulo, o desejo dele era chegar na Espanha.
mas o desejo dele era que todos pudessem ouvir e saber que Jesus Cristo é o Senhor. Você deve evangelizar na rua da sua casa, através do seu Facebook, através do seu WhatsApp. Se você tem vergonha, você pode escrever uma carta, orar e deixar o Espírito Santo te inspirar, e você escreve essa carta. E talvez um dia você fale, olha, eu escrevi essa carta e Deus disse que eu ia entregar para alguém, e você é essa pessoa especial. Você pode cantar numa praça músicas cristãs e falar de Jesus. A responsabilidade de missões, ela é da igreja. Jesus Cristo nos incumbiu disso. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. Nós também fazemos parte da mesma base que Mariana, que é missionária dessa igreja, também faz. E quero dizer para vocês que Mariana é uma missionária, olha, abençoada. Ela representa muito bem essa igreja. Ela é muito dedicada, esforçada. Junto com Raíssa, ela faz parte também de um ministério chamado Uniscript, que é o Ministério de Alfabetização, através de um método maravilhoso. Sabe por quê que elas trabalham com alfabetização? Porque boa parte das pessoas que não conhecem a Jesus no nosso país são os analfabetos. E eles estão em 8 segmentos. O primeiro segmento são os povos indígenas. Grande parte deles representado no norte, centro-oeste, uma pequena expressão no sul e no sudeste. Depois dos indígenas, que, olha só, nós temos mais ou menos 150 línguas, mais de 150 línguas no Brasil que não tem nenhuma porção da Bíblia traduzida. E são os povos indígenas. Depois dos povos indígenas, nós temos os ribeirinhos, que vivem lá no norte. Depois dos ribeirinhos, nós temos os sertanejos, o pessoal do sertão, que não conhece a Jesus e que estão sitiados, bem distantes, com toda a sua simplicidade e pobreza. Depois deles nós temos os ciganos, principalmente da etnia Calô, que são nômades dentro do nosso país. Eles são um povo muito singular e muito particular. Eles vivem acampados e sempre se mudando. E eles não conhecem a Jesus também. Depois dos ciganos nós temos os povos quilombolas, que ainda continuam lá distantes, sitiados, vivendo a sua própria vida, mantendo a sua própria religião, e que também precisam conhecer a Jesus. Depois dele nós temos os refugiados, principalmente depois da diáspora, depois de toda essa guerra que tem acontecido na Europa e parte da Ásia, o Brasil tem recebido um número muito grande de refugiados, desde haitianos, sírios, indianos, e aí vai uma lista muito grande. E eles fazem parte de países que são nosso alvo, países onde as pessoas não conhecem a Jesus. E se eles receberem essa missão no seu coração, eles também podem voltar para o seu país e serem grandes evangelistas. Depois dos refugiados, nós temos um grupo que é os mais ricos dos ricos, os milionários do nosso país, que não conhecem Jesus e não se relacionam com Ele. E nós também temos os pobres dos pobres, os mais pobres, aqueles que vivem na sarjeta, que não professam a fé e não conhecem Jesus Cristo. Então, você pode se engajar, você pode falar de Jesus das mais diferentes maneiras, e Jesus nos convida para isso, amém? Amém? Olha só, a gente está vivendo um momento interessante no nosso país. Nós estamos passando por uma crise, nós estamos vendo tantas questões acontecendo, a corrupção que está, parece que entranhada na veia do nosso país. E quanto mais eles mexem, mais aparece podridão. E cada vez mais isso nos assusta. E quanto mais o país se assusta, mais a crise econômica cresce. E à medida que a crise econômica cresce, ela começa a nos afetar. Com o desemprego, o preço das coisas sobe de maneira assustadora. Né, mamãe? A mamãe, a dona de casa, ia lá fazer aquela compra, ela voltava para casa feliz da vida, e ela está assustada porque ela está achando que ela vai deixar de comer feijão. Não vai mais comer feijão porque o feijão está se tornando algo muito caro. Isso tem assustado ela. E a gente começa a ficar insatisfeito com o nosso país, a gente começa a ficar insatisfeito com isso que nós estamos vivendo, a gente não sente nem mais vontade de acompanhar as notícias sobre a Lava Jato, porque é tanta coisa que vai acontecendo, é tanta corrupção, é tanta coisa que isso vai nos afetando. Só que essa insatisfação, que agora está aguçada, ela já faz parte da nossa vida.
Porque desde a Segunda Guerra, quando os filhos começaram a acreditar que paz e amor seria a solução do mundo, eles começaram a querer viver um estilo de vida livre e solto. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E aí, algo começou a vir para o mundo, que é o consumismo. E desde que o consumismo chegou, todo mundo vive insatisfeito. Porque para você ser feliz, você precisa ter, você precisa consumir. Olha só, a dona de casa, ela entra na sua cozinha, ela fica chateada. Porque aquela cozinha que ela tem já não agrada mais. Porque ela quer uma cozinha planejada. Ela quer aquela cozinha bonita, vistosa, onde ela se sinta dona de casa. E essa geladeira, essa geladeira é sem vergonha, ela não quer mais. Ela não sabe mais como dizer para o marido que ela quer uma geladeira frost free, inox, duplex, bonita. E ela quer aquela que sai gelo na porta. Só água não dá mais, tem que ser gelo. Eu não quero ter que ficar abrindo isso aqui. E ela insiste que o marido não entende. Ela quer trocar o sofá, ela quer trocar a cama, ela quer trocar o corpo, ela não se sente mais satisfeita, ela acha que engordou demais, ela quer prótese, ela quer se arrumar porque ela já não gosta mais de si. Ora ela quer a progressiva, ora ela não quer mais. Ora ela quer os cachos, ora ela não quer mais. Ela está insatisfeita. O papai, ele também está insatisfeito. Ele já não gosta mais daquele carro, ele está tentando trocar de carro faz tempo, ele não consegue, ele vive irritado, e quando ele vê o vizinho passando com um carro novo, ele diz: Jesus, o que está acontecendo comigo? Se ele pudesse, ele já nem entrava mais naquele carro. E se o carro parar e enguiçar, então, Jesus Cristo, se ele pudesse, ele abandonava o carro. E essa insatisfação começa a mexer dentro do coração do papai. Ele olha para o emprego onde ele está, ele não está satisfeito. Ele olha para si, e tem alguns que passam pela crise dos 40, né? Chegou aos 40 anos, o corpo já não é mais o mesmo, aí ele quer agora usar a roupinha do novinho para ver se a autoestima se levanta, mas ele está em crise. E os filhos? A menina com 15 anos de idade está chorando, e a mãe pergunta: por que você está chorando? Ninguém me ama. Ninguém quer namorar comigo. E ela acha que vai ficar solteira a vida toda, com 15 anos de idade. Mas muitas jovens também estão assim. E eles brigam com o pai porque ele quer ter um celular novo, ela quer ter um celular novo. Porque na escola todo mundo tem, por que ela não pode ter? E os filhos brigam com o pai porque ele quer um tênis que acende no escuro, que tem aquelas luzinhas. Não é verdade que os filhos brigam com o pai porque querem um tênis? Elas brigam com o pai porque querem um tênis de rodinha. Só que essa insatisfação, por mais engraçada que ela pareça em muitos momentos, ela tem roubado o sabor da vida, e ela tem roubado o nosso olhar de Jesus. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 4, e nós vamos conversar sobre Jesus Cristo, a mulher samaritana e o poço. Amém? João capítulo 4. Porque quando a insatisfação chega, ela começa a dizer que não há satisfação, que não há alegria no nosso coração. Aí nós começamos compulsivamente a ir em busca de um prazer e de uma alegria. E muitos de nós, sem perceber, estamos deixando de lado o real valor da vida. Muitos de nós, sem perceber, estamos dizendo que nós não temos alegria, que não estamos felizes, e estamos compulsivamente em busca de algo que nós nem mesmo sabemos. Quando a alegria, a paz e a felicidade, ela está do lado ou até mesmo dentro do nosso coração. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Ele pediria água viva. Olha só, Jesus Cristo, ele estava caminhando, ele estava ensinando os seus ensinamentos, e ele precisava ir para outro lugar. E era necessário passar por Samaria. Só que os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos. Porque há muito tempo atrás, os samaritanos, eles se misturaram com os outros povos, e eles se contaminaram, e eles começaram a trazer para o culto judeu muito da cultura dos outros povos. Eles começaram a adorar a Deus e a adorar aos outros deuses também, e eles começaram a profanar o culto religioso. Desde então, os judeus decidiram não mais se relacionar com os samaritanos. E eles não passavam pela cidade de Samaria. Mas naquele dia, Jesus Cristo ele tinha algo para nos ensinar e ele decidiu passar por Samaria. Já perto do meio-dia, perto da hora do almoço, os discípulos eles foram buscar comida. E Jesus ficou lá. E Jesus se sentou no poço. Jesus ele se sentou no poço como quem não queria nada. Mas nós sabemos que Jesus Cristo ele era intencional. E aí, já perto do meio-dia, uma mulher chegou, e essa mulher ela foi tirar a água do poço, e aí nós temos algumas lições. E Jesus vira para essa mulher e fala assim: me dá de beber? E a mulher diz o seguinte: olha, eu sou samaritano, nós não deveríamos conversar. Aí Jesus olha para ela e fala assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, é você que me pediria de beber. A mulher olha para ele e diz: olha, o poço é fundo, fundo demais, e você não tem nada, como é que você vai tirar água? Como você vai tirar água? Aí Jesus fala assim: da água que eu lhe der, fará jorrar dentro de você uma fonte de água viva, que salta para a vida eterna. Nesse momento, a atmosfera muda, o clima muda, e ela percebe que Jesus não estava falando dessa água que nós bebemos, mas que ele estava fazendo menção a algo espiritual. Mas mais tarde, Jesus diz o seguinte para essa mulher: vai e chama o seu marido para beber dessa água. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz: olha, você já teve 5 maridos, e este com quem você está não é o seu marido. E ela diz: você é um profeta. E eu quero usar a história da mulher samaritana como um pano de fundo para o nosso diálogo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, a primeira coisa que eu quero dizer para mim e para você é que nós temos maridos. Que muitas vezes nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e muitas vezes muito mais maridos. Porque o marido era a fonte que aquela mulher tinha, onde ela buscava alegria, onde ela buscava satisfação. Talvez durante muitos anos da vida dela, ela buscava ser amada, ela buscava ser preenchida. Talvez durante muito tempo havia dentro dela uma insatisfação tão grande que ela queria preencher o seu coração. Mas ela tentou preencher com 1, com 2, com 3, com 4 e não conseguiu. O marido é algo que nós colocamos no lugar de Deus. É algo que nós colocamos na nossa vida para que a gente possa preencher essa satisfação. Muitos estão adoecendo porque não existe nada na face da terra que pode preencher. Ela queria ser mãe e quando os filhos vieram, ela não conseguiu se encontrar e essa insatisfação continuou crescendo, a ansiedade continuou crescendo e num dado momento da sua vida, ela se viu em depressão. Tenho visto mulheres casadas que não conseguem encontrar alegria dentro do seu próprio lar e querem voltar a uma juventude, a uma adolescência que já passou. Quer ser na sua maneira de vestir, nos seus diálogos, na maneira como se relaciona, mas essa está em busca de uma alegria, de uma satisfação. E sem perceber, nós começamos a tirar Deus do centro do nosso coração. E nós começamos a colocar ali um marido, alguém que nós possamos encostar, alguém que possa nos dar essa segurança. Mas essa mulher, ela teve 1, 2, 3, 5 maridos. E ela não encontrou, ela não conseguiu encontrar essa segurança.
Muitos caminham para vícios antigos, muitos buscam relacionamentos antigos, muitos buscam coisas para poder trazer essa inquietude no coração. Quantos adolescentes e jovens que tiveram mau relacionamento com os pais e que buscam no ficar, no namoro, nos relacionamentos frágeis, trazer calma para essa insatisfação. Só que à medida que nós vamos buscando preencher essa insatisfação com as coisas dessa vida, nós começamos a perder a nossa identidade, nós começamos a não saber mais quem nós somos, e nós precisamos tomar cuidado. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite: qual é o seu marido? Qual é a insatisfação que está no seu coração, que você tem buscado preencher com alguma coisa? Há uma vez, conversando com uma mulher, ela dizia que o marido era apaixonado pelo carro, apaixonado, e que ele limpava aquele carro, que ele idolatrava aquele carro, que as crianças não podiam fazer nada com aquele carro, que ele ficava nervoso, ele ficava alterado, e que ele passava horas do dia dentro do carro escutando música, e que ele se apaixonou por aquele carro. Muitas vezes a psicologia vai dizer que isso é o falo, é onde o homem se realiza, porque ele tem na sua vida insatisfações, e ele projeta no automóvel aquilo que ele queria ter, onde ele se sente forte e corajoso. Mas muitos de nós temos isso, quer seja na maquiagem, quer seja no dinheiro, quer seja no emprego, quer seja em tantas outras coisas, na profissão. Mas há muitos momentos que os maridos são retirados. E quando os maridos são retirados, é como um tapete que se levanta. E quando esse tapete se levanta, revela uma poeira, uma sujeira tão grande que a pessoa se assusta. E na busca de preencher essa insatisfação, que faz? Busca outro marido. O que eu quero te dizer nessa noite é que se Deus está falando no seu coração que há algum vício, há alguma coisa que você tem buscado preencher o seu coração, preencher esse vazio, é tempo de abandonar. É tempo de deixar tudo para trás, para ir ao encontro do Deus vivo. Quando a mulher samaritana ela teve um encontro com Jesus, Jesus falou tudo sobre a vida dela. Jesus falou de uma maneira tão profunda ao coração dela, que ela entendeu que ela estava diante do Deus verdadeiro. Embora mais tarde Jesus Cristo se revelaria a ela como o Messias. Mas existem outras características sobre essa mulher. Ela sabia quem era o pai Jacó. Ela discutia com Jesus aonde era o lugar da adoração, aonde se deveria adorar, se era lá ou acolá. Ela também esperava pelo Messias, ela conhecia as tradições. Muitos de nós conhecemos as tradições. Muitos de nós, consecutivamente, estamos sentados nos bancos da igreja. Muitos de nós estamos ouvindo mensagens tão calorosas que podem trazer paz ao nosso coração. Mas nós não conhecemos ao Jesus, o Cristo de verdade. Nós não estamos tendo uma revelação íntima e profunda de quem é o Senhor. E porque nós não estamos tendo essa revelação, nós estamos indo mundo afora buscar outros maridos. Nós vemos ao culto, nós cantamos que Deus está para fazer algo novo ao nosso coração, e nós queremos dizer que isso é para o louvor da glória dEle, e quando o culto termina, a segunda-feira começa, e eu agora vivo um outro mundo, eu vivo uma outra história, mas no domingo eu visto a capa de cristão e venho para a igreja. Aquela mulher, ela estava daquela maneira porque ela conhecia, mas ela não vivia. Ela estava daquela maneira porque talvez ela ouviu do pai e da mãe aquela história, mas ela não se relacionou de maneira profunda. Até quando nós vamos ficar ouvindo a história? Até quando nós vamos ficar sentados esperando que algo aconteça para que a nossa vida possa mudar? Quando não existe maior revelação do que Jesus, o Cristo. Quando eu conto que muçulmanos estão se convertendo sem ninguém se revelar, sem ninguém dizer nada a eles, somente pela leitura, muitos ficam assustados. Imaginam, nossa, somente lendo a Bíblia? Porque se esqueceram que a Bíblia ela é poderosa, que a Bíblia ela é revelação de Deus, que a Bíblia tem as respostas para todos os nossos conflitos, que a Bíblia é o próprio Deus se revelando e querendo se relacionar conosco. Mas esse livro não é nada mais, nada menos do que um adereço que eu seguro nas mãos no culto de domingo para vir à igreja. Os apelos
para que os cristãos possam participar das escolas dominical são gigantescos, não só nessa igreja, quanto em todas que eu tenho passado, porque os filhos de Deus não querem se relacionar com o próprio Deus, porque os filhos de Deus não querem se alimentar da fonte, porque os filhos de Deus preferem teatro, cinema, músicas, eventos do que o próprio Deus. E eles estão cada vez mais vazios, cada vez mais insatisfeitos. Alguns são tomados de temperamentos nocivos. Olha, a Bíblia diz sobre a mulher rixosa que essa mulher é preferível viver num canto da casa, onde goteja, do que conviver com ela. É melhor morar no deserto do que morar com essa mulher. E o marido não sabe mais o que fazer. Eu tenho alguém muito próximo da minha família e essa pessoa briga com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo. Mas há anos ela ouve sobre o pai Jacó. Há anos ela ouve sobre o Messias, mas ela decidiu não se alimentar dessa palavra. Ela ouve essa mensagem, ela ouve sobre o Cristo. Em muitos cultos ela chora, mas na primeira oportunidade que ela tem de se lançar e ter um compromisso vivo com Deus, ela pula fora. Até quando nós vamos viver assim? Até quando nós vamos deixar de conhecer a Jesus profundamente e vamos ficar colocando maridos e mais maridos e mais maridos e mais maridos? Quantas vezes a esposa virou para ele e disse: olha, parece que ficar em casa sozinho você não tem alegria, parece que a gente sempre tem que estar saindo, tem que estar nos seus amigos, que a gente precisa de evento, parece que a casa já não é tudo para você. Olha só, não é só a casa que deveria ser tudo, ou a família. Jesus deveria ser tudo para mim e para você. Eu estive em países pobres, como Angola, Índia e outros, e eu vi um povo que, ao conhecer Jesus, amava Jesus de todo o coração. Raíssa, quando esteve na Índia a primeira vez, eu estive com ela, ela me ligou e ela disse o seguinte: Kleber, eu estou maravilhada, porque eu achei que eu ia ensinar algo para esse povo, mas eles que estão me ensinando. Porque as crianças que se convertem a Jesus, elas amam a Jesus profundamente, elas falam de Jesus, elas anunciam sobre o Evangelho. E elas aprendem desde cedo com a missionária, que agora que elas aceitaram a Jesus, elas não precisam mais fazer as orações aos outros deuses. Elas não precisam mais cultuar aos outros deuses. E a missionária dizia o seguinte: quando o seu papai pedir para você orar aos outros deuses e você não orar mais, porque você não precisa mais orar, porque você conheceu o Deus verdadeiro, Jesus, ainda que o papai bata na sua cara, você não precisa mais orar. E se o papai bater na sua cara, chora, porque Jesus virá consolar você. E essas crianças, elas decidem caminhar com Cristo. Quantos são expulsos da própria casa? Quantos são rejeitados por amor a Jesus? Mas eles encontraram uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. E eles decidem beber dessa fonte diariamente, porque essa fonte é poderosa. Até quando a insatisfação vai tomar conta do seu coração? Até quando você vai ouvir da sua mãe e do seu pai dizendo: eu não sei mais o que fazer com você? Até quando nós vamos viver uma vida miserável? Até quando o diabo vai ficar roubando a nossa alegria e o nosso relacionamento com Deus, quando nós temos tudo o que precisamos? Mas nós estamos vivendo, igreja, de uma maneira quando tudo não parece o bastante, e tudo é a fonte de todas as coisas, porque Jesus Cristo, Ele decide se encontrar com aquela mulher do lado de uma fonte, do lado de um poço, da onde vem água e não para, e vem água constantemente. E Jesus quer dizer o seguinte: você não precisa mais ir atrás de nada, você precisa saber que a água que eu lhe der vai fazer saltar dentro de você uma fonte de água viva, e nunca mais você vai ter sede. Porque Jesus Cristo, Ele é o alfa e o ômega. Paulo diz que através de Jesus Cristo todas as coisas foram criadas, e através dele tudo subsiste. João diz que Ele é o verbo, e o verbo estava no início de todas as coisas, e através dele tudo foi criado. E que tudo dará louvor a Ele, que todo joelho se dobrará diante dEle, porque Ele governa sobre todas as coisas. E Ele é o tudo para mim, Ele é o tudo para nós.
Mas na segunda-feira, ele deixa de ser o tudo. Ele passa a ser só uma vírgula na minha e na sua vida. Até quando nós vamos viver assim? Mas ele disse algo para a mulher samaritana. Se você pedir, se você pedir, se você pedir. Talvez naquele momento a mulher samaritana ela se encontra com Jesus e ela é arrogante. Talvez ela se sente superior pela divisão que havia no meio daquele povo. Mas Jesus diz para ela, olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria de beber. Se nós soubéssemos, se nós soubermos, se nós se revelarmos com Jesus de maneira profunda, nós vamos ter uma revelação tão impactante que vai mudar a nossa vida de uma maneira radical. E nós vamos dizer para Ele, Jesus, me dá de beber. Nós só pedimos quando nós nos colocamos numa condição humilde. Nós só pedimos quando nós nos humilhamos. Nós só pedimos quando nós reconhecemos que nós necessitamos. Eu e você nessa noite precisamos nos colocar na mesma condição dessa mulher e nós precisamos pedir, nós precisamos reconhecer que nós temos buscado satisfação em tantas coisas e que muitas vezes a nossa vida está parecendo a porta do inferno, porque nós estamos sentindo uma angústia tão tremenda que a gente pergunta, por que Jesus a minha vida está assim? Mas se eu e você pedimos a Ele, Ele nos dará de beber. Ele diz, se você pedir, eu vou te dar de beber. E nós precisamos nos humilhar, igreja. Nós precisamos dizer para Jesus, Jesus, me dá de beber. Jesus, eu tenho sede. Jesus, existem áreas na minha vida que, olha, se eu abrir a janela, a podridão que vai exalar é tão grande. Jesus, existem áreas na minha vida que precisam de conserto. Jesus, me dá de beber, porque eu tenho sede. E eu estou cansado de matar essa sede em tantas outras coisas. Jesus, me dá de beber. Jesus, me dá de beber. Jesus, me dá de beber. Pede a Ele. Pede a Ele. E essa mulher, ela pediu. Jesus, ele estava fazendo menção à fonte de água viva, à pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus, ele nos fez uma promessa de que Ele não nos deixaria só, mas que Ele enviaria o outro advogado, que era equivalente a Ele, o Paracletos, e que Ele habitaria em nosso coração, que Ele habitaria dentro de nós. Nós precisamos ter comunhão com Ele, nós precisamos se relacionar com Ele, nós precisamos beber dessa fonte todos os dias. Se é uma fonte, significa que vem água, que vem água, que vem água, que vem água e não para. É constantemente, nós precisamos aprender o que é se relacionar com Jesus diariamente. Nós precisamos ter a nossa mente e o nosso coração cativo no Senhor. Nós precisamos aprender o que é orar incessantemente, passar o dia inteiro ligado com Cristo orando, expressando o seu coração com Ele. Houve uma época na minha adolescência que eu não sabia como ter um relacionamento mais profundo com Jesus, e eu ia andando até a escola. Eu gastava meia hora para chegar à escola, e eu ia orando e falando com Jesus, e eu falava da camiseta que eu queria comprar, porque eu não sabia dizer outras coisas, e as pessoas passavam, eu orava pelas pessoas, e os pensamentos que vinham à minha cabeça, eu começava a orar, e ali eu aprendi a ter intimidade com Jesus, de compartilhar das pequenas às grandes coisas com Ele, mas eu ia diretamente à fonte, porque a oração é um canal de relacionamento com Deus, onde você fala e Deus te enche da vontade dEle. Nós precisamos ir à fonte, que é a palavra, porque o mesmo versículo que a gente lê hoje, amanhã se revela de uma maneira profunda e de uma maneira nova na nossa vida, mas se você não for à fonte, você vai continuar tendo sede. Muitos se converteram, muitos tiveram uma experiência poderosa com Jesus, muitos tiveram seu momento de profissão de fé em um momento da sua vida, onde o coração se aquecia, mas aquilo acabou, aquilo passou, e alguns olham para trás e dizem, Jesus, eu queria voltar àquele fogo. Esse fogo não é gerado por você.
Esse fogo não é gerado pela sua força. Esse fogo não vem do seu esforço. Esse fogo só pode ser gerado pelo Espírito de Deus. E ele é gerado à medida que você dá espaço. Ele é gerado à medida que você deixa ele te convencer do seu pecado. Ele é gerado à medida que você entende que você precisa beber desta água. E você precisa deixar ele agir na sua vida. Da mesma maneira que se alimentar é uma necessidade diária, tomar banho é uma necessidade diária, escovar os dentes é uma necessidade diária, se relacionar com Jesus é uma necessidade diária. Não importa se você está em pecado, não importa como está a sua vida, o Pai, Ele te ama e quer se relacionar com você. Venha da maneira como você está. Entenda o mover de Deus e se jogue nas águas. Deixe Ele te purificar. Quando o filho pródigo estava vindo, o pai o avistou de longe. O pai olhou para ele e o pai se alegrou de tal maneira. E ele chegou diante do pai e disse: eu estou em pecado, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Olha, eu não vim para ser filho, eu vim para ser empregado. E o pai disse para ele: tudo que eu tenho é seu, e eu vou te dar roupa nova, sandálias novas, eu vou restaurar a aliança com você, eu vou te dar um anel novo porque você é filho. O pai, quando vê o filho fedido, porque ele estava entre os porcos, o pai se alegra. Não existe maior alegria no coração de Deus do que você. Você é o motivo da morte de Cristo, e Jesus Cristo morreu por amor. Venha se alimentar da fonte, venha do jeito que você está. Quantas vezes na minha vida eu disse: Jesus, eu não vou te largar, podre ou limpo, forte ou fraco, eu decido pelo Senhor. Porque se nós não decidimos por Jesus, igreja, nós vamos decidir pelos maridos, nós vamos decidir pelos jogos, nós vamos decidir pelos vícios, nós vamos decidir pelo nosso temperamento. Quantas vezes eu percebo que o meu temperamento, ele me afasta de Deus. E quando eu começo a ficar ácido, quando a minha esposa começa a dizer: você está demais, eu percebo que eu preciso voltar correndo para Jesus. Porque Ele me põe no prumo, Ele me ajeita. Deixa o Senhor ter um encontro contigo. E quando aquela mulher começa a dizer: Jesus, nós esperamos pelo Messias, ela diz: olha, mestre, nós esperamos pelo Messias, nós esperamos pelo Cristo. E Jesus vira para ela e diz: eu sou o Cristo. E ela tem uma revelação profunda sobre quem Ele é. Muitos de vocês têm ouvido sobre o Messias, dos milagres que Deus faz na vida daquela pessoa, das mudanças que Deus fez na vida do outro. Aonde está a novidade de vida na sua vida? Mas se você se abrir, se você pedir para beber, se você disser ao Cristo: eu quero, você vai conhecer Jesus o Cristo. Não somente o mestre, não somente o psicólogo, não somente o provedor, não somente a luz, mas você vai conhecer a verdade. E a verdade, ela é poderosa. A verdade, ela te libertará. É dessa verdade que nós precisamos. E mais à frente, essa mulher samaritana disse a Jesus: olha, os judeus brigam conosco, e nós brigamos com os judeus, porque uns dizem que o lugar da adoração é lá e a outra aqui, mas você é um profeta, você é um mestre, me diz aonde eu devo adorar. E Jesus vira para a mulher samaritana e diz: olha, chegará a hora, e a hora já chegou, porque o meu Pai está procurando verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E chegará a hora, e a hora já chegou, que a adoração não é lá nem acolá. A adoração é em espírito e em verdade. Meus irmãos, não adianta nós virmos aqui, levantarmos as nossas mãos e sermos tomados pela emoção e chorar, e temos alguns momentos gospel na nossa vida, se nós não entendemos o que é adoração. Adoração é contemplar a grandeza de Deus. Adoração é você saber que Ele é Deus acima de todas as coisas. Davi nos dá um exemplo poderoso de adoração, quando Deus toma o filho dele, aquele bebê, e ele vai e se prostra e chora, e chora, e chora, e adora, e é como se ele dissesse: eu aceito a sua vontade em todo o tempo na minha vida. Adoração é saber que Deus, Ele é incorruptível, e que Ele tem o melhor propósito para nós, e que ainda que a noite seja escura, eu escolho permanecer com Ele, não com nenhum marido.
Adoração é entender que ela é em espírito. Se você não beber dessa água, você não consegue entender o que é adoração. Se você não deixar que o Espírito Santo te conduza, você não pode adorar, porque só os nascidos de novo sabem e podem entender o que é adoração, porque a adoração é quando o Espírito Santo de Deus te conecta com o Pai, e você precisa beber dessa água, porque senão você não vai adorar. Quando nós começamos a esfriar, nós começamos a nos distanciar, nós não temos mais prazer em adorar, nós não temos mais prazer em cantar para Jesus, nós não temos mais prazer em querer engrandecer Ele no nosso dia a dia, porque isso é gerado pelo Espírito. Você precisa beber dessa água, e quando você bebe desta água, a sua adoração ela é gerada pelo Espírito, a sua adoração é uma adoração verdadeira. Porque quando Jesus fala sobre a verdade, Ele está falando sobre Ele mesmo, Ele está falando sobre a sua palavra, e andar na verdade é andar debaixo desta palavra. E aí nós nos tornamos adoradores, adoradores na escola, adoradores no meio da família, adoradores no nosso âmbito de emprego, adorador aonde nós estivermos. Eu lembro de um momento muito difícil. Nós estávamos em um hospital, um amigo nosso ele teve um acidente, o sol veio de encontro à face dele, e ele não teve visão, e quando ele se percebeu, ele tinha batido a sua moto de frente a um carro, e ele não tinha proteção na frente, e ele teve afundamento da face, e ele teve um traumatismo, e ele havia sequelas, e havia uma mancha no seu cérebro. E ele estava desenganado. Eu lembro que naquele momento, Deus falou para mim que eu deveria olhar para o caráter dele. E era um jovem muito conhecido na cidade, o saguão da Santa Casa ficou cheio. E Deus falou para mim que nós deveríamos adorar. E aí eu trouxe uma palavra vinda do coração de Deus, nós adoramos ao Senhor, e nós começamos a encontrar paz no Senhor naquele momento. Mais tarde, Deus falou ao meu coração que eu deveria orar. E eu fui até aquela UTI, e eu orei, e eu disse àquela mancha que ela deveria retroceder. E no dia seguinte, nós tivemos a notícia de que aquela mancha havia sido retrocedida. E nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus por aquilo que aconteceu. Adoração é você ter intimidade com Deus. Adoração é você caminhar na palavra. Adoração é você deixar o Espírito Santo gerar esse anelo por Deus. E nós estivemos em tantos países, com tantas culturas, com tanta diversidade, cada um adorando a Deus do seu jeito, cada um adorando a Deus na sua particularidade. Por isso que a adoração não é estilo, não é jeito. O próprio Paulo dizia que não é o que bate palma ou o que se alegra. A adoração precisa vir daqui de dentro. Mas você sabe se você é um adorador quando você bebe da água e quando você vive a palavra da verdade. E aquela mulher samaritana, ela entendeu o que Jesus Cristo estava falando, que ela pediu de beber. E ela não só pediu de beber, como ela foi dizer aos outros aonde encontrar água viva. Ela foi dizer ao sedento aonde encontrar água para beber. Ela foi dizer ao mendigo, ao faminto, aonde encontrar pão. Aliás, uma sedenta foi dizer ao outro sedento aonde encontrar água para beber. Isso é evangelismo. E você só pode evangelizar quando você vive a palavra da verdade, porque senão você não tem autoridade. Porque um cego não pode guiar o outro. Mas que o Jesus Cristo me faça ver, que o Jesus Cristo me dê de beber, e eu possa levar a boa notícia à minha família. Eu possa levar a boa notícia no meu âmbito de emprego. Eu possa levar a boa notícia aonde eu colocar as plantas dos meus pés. Quantas vezes eu quis abrir a boca dentro do meu lar, da minha casa, mas eu não tinha autoridade. Mas quando eu comecei a beber dessa água, a minha vida mudou. E Jesus Cristo me deu a autoridade, Ele me deu o tempo e o momento para falar aonde encontrar água para beber. Evangelismo é compartilhar daquilo que você tem vivido no Senhor. Por isso você precisa beber dessa fonte todos os dias. Porque se você não bebe, você não sabe o endereço, o lugar e o local. Mas onde é o lugar? Onde é o lugar da adoração?
É no seu quarto, é no seu carro dirigindo, é na sua caminhada. O lugar da adoração é quando ninguém te vê. É o momento seu íntimo com Deus. Vamos ficar de pé? Qual é o seu marido? Qual é a sua insatisfação? Será que você tem bebido dessa fonte? Será que você tem bebido desta água? Será que a sua adoração é em espírito e em verdade? Será que existe alguma inquietude no seu coração que Cristo não seja poderoso suficientemente para te alcançar? Aquela mulher, ela disse o seguinte para Jesus: você não tem com que tirar. É como se ela estivesse dizendo para Jesus: tá, você está falando que tem água, mas você não tem o mecanismo, você não tem poder suficiente para poder alcançar meu coração. E eu quero te dizer que Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, e que Ele não precisa daquilo que você acha que Ele precisa para que Ele possa te alcançar. Não é o dinheiro, não é a condição social, não é os amores, os vícios, é o Cristo. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a se colocar diante dEle e a expressar o seu coração ao Senhor. Se a palavra foi um confronto para você nessa noite, saiba que o Papai te ama e que Ele te recebe como recebe o filho pródigo. Se a palavra foi um convite para beber da fonte de uma maneira mais profunda, se lance, não só beba, mas caia no poço. Não só beba, mas caia no poço. Se a palavra é o Senhor, o Deus, te convidando a ser um adorador, diga: eu quero ser um adorador com excelência.